Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar um compilado de questões sobre sistemas de disputa que já trabalhamos em algumas de nossas aulas de resolução de questões. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui e dá uma olhada nos nossos materiais aqui no link da descrição desse vídeo que com certeza serão de bom proveito para você conquistar a tão sonhada aprovação em concursos. Então, sem mais delongas, aproveite esse vídeo com algumas questões sobre sistemas de disputa. Bons estudos! E quinta e sexta e últimas questões, são duas questões que se relacionam, então a gente vai trabalhar aqui rapidamente. São questões sobre sistemas de disputa e uma acaba complementando a outra. Então, por isso que a gente vai ter quinta e sexta questão. Mas vamos lá. Devido ao tempo curto disponível para a realização do campeonato, foi decidido que a cada confronto a equipe perdedora seria eliminada e a vencedora seguiria no campeonato. Essa forma de disputa, comumente chamada de mata-mata, é denominada de, e aí uma típica questão sobre sistemas de disputa, mais especificamente sobre os sistemas de disputa eliminatórios, né? Quando a gente tem um sistema de disputa em que a cada rodada alguns participantes são eliminados, né? Nem todo mundo joga contra todo mundo, a gente vai ter sistemas de disputa eliminatórios e nesse caso, como a cada confronto a equipe perdedora já é eliminada e a vencedora segue no campeonato, a gente vai ter uma eliminatória simples. Se por acaso, nesse campeonato, nesse torneio, as equipes fossem eliminadas apenas após a segunda derrota, a gente teria então as eliminatórias duplas, né? Onde se formam a chave onde a final é realizada a partir do vencedor da chave dos perdedores contra o vencedor da chave dos vencedores. Nesse caso, nessa questão, a cada derrota, uma equipe é eliminada e o vencedor passa para a próxima fase. A gente vai estar falando então das eliminatórias simples. Então, quinta questão, item E. E para finalizar, sexta questão, sabendo que nesse campeonato foram inscritas 27 equipes, assinale a alternativa que apresenta o número total de jogos que serão realizados até o seu encerramento. Então, acaba complementando a questão passada. Quando a gente tem um sistema de disputa de eliminatórias simples, a gente tem uma fórmula básica para identificar a quantidade de jogos desse sistema de disputa, que é, no sistema de eliminatórias simples, a gente vai ter o número de jogos é igual ao número de concorrentes menos 1. Então, se a gente tem 27 equipes, nós vamos ter 27, que é o número de concorrentes, menos 1, totalizando, então, 26 jogos. Então, relembrando, nos sistemas de disputa eliminatórios simples, o número de jogos é igual ao número de concorrentes menos 1, nesse caso 27 menos 1, 26 jogos no total. E aí é interessante que esse número não é uma potência de 2, né? Então, para a gente fazer uma tabela direitinho, para a gente distribuir esses confrontos ao longo do torneio, na primeira rodada a gente vai ter que calcular os isentos, que são aquelas equipes que não participam da primeira rodada, justamente para que o torneio, né, as chaves não fiquem desreguladas. Então, mesmo não sendo uma potência de 2, a gente consegue ainda assim fazer um torneio com eliminatória simples, né? Nesse caso seriam 27 equipes e ainda assim, no total seriam 26 jogos, pensando na fórmula de número de concorrentes menos 1. Sexta questão, então, 26 jogos no total. A competição de caráter eliminatório, realizada em um tempo relativamente curto, em que não é obrigatório o confronto direto entre os concorrentes para se apurar o campeão e em que é mais comum o uso de um processo de eliminatória, denomina-se. Então a gente vai ter nessa questão uma questão típica sobre tipologia dos eventos, né? Quando a gente fala em organização de eventos esportivos, normalmente a gente vai trabalhar a tipologia dos eventos, né, como torneio, campeonato, gincana, festival, entre outros, e também vamos trabalhar os sistemas de disputa, sejam eles sistemas de disputa eliminatórios ou os rodízios. Nesse caso, a gente vai estar falando sobre a tipologia dos eventos. Nesse caso, como é uma competição de caráter eliminatório, em um tempo relativamente curto,
em que não é obrigatório o confronto direto entre os concorrentes, né? Então nem todo mundo joga contra todo mundo. E dentre os sistemas de disputa mais utilizados nesse evento são os processos de eliminatória, são os sistemas eliminatórios, sejam simples, consolação, Bagna Wild, eliminatória dupla, entre outros. Nós vamos estar falando dos torneios. Então é muito comum em questões a gente trabalhar os torneios e os campeonatos. Os torneios é o que o enunciado traz, né? Essa competição de caráter eliminatório, realizada em um tempo relativamente curto, não há confronto direto entre os participantes, normalmente se usa sistema de disputa eliminatório. E aí o outro tipo mais famoso de evento, a outra classificação de evento mais utilizada são os campeonatos, em que a gente tem um tempo e um recurso mais amplo. Geralmente são utilizados sistemas de disputas de rodízio, né? Seja um rodízio simples ou rodízio duplo, sem que todo mundo joga contra todo mundo. Então esses são os mais cobrados. Os torneios, onde são utilizados sistemas de disputa eliminatórios, tem um tempo relativamente curto, é uma competição de caráter eliminatório, e os campeonatos, onde a gente tem uma maior disponibilidade de tempo e de recursos, geralmente todo mundo joga contra todo mundo. Então a gente vai ter esses dois principais tipos de eventos, os torneios e os campeonatos. Nesse caso, na quinta questão, a gente vai estar falando dos torneios. Item E é o correto. Na organização desportiva de torneios, campeonatos e competições, existem diversos critérios de classificação para que sejam determinados os vencedores. Um desses métodos tem como característica ser um processo que permite a todos os concorrentes derrotados uma única vez uma segunda chance na competição. O objetivo deste processo é classificar o campeão através da chave dos vencedores e a chave dos perdedores. O método mencionado é, então, a típica questão sobre sistemas de disputa. Nas alternativas a gente vai ter rodízio simples e rodízio duplo, eliminatória simples e eliminatória dupla. Relembrando as principais características desses sistemas, no rodízio simples, todo mundo joga contra todo mundo em apenas um jogo de ida, né? Em apenas turno, enquanto que no rodízio duplo, todos os concorrentes jogam contra todos os concorrentes, porém em turno e retorno, em jogos de ida e jogos de volta. Já nas eliminatórias são mais utilizadas quando há uma menor possibilidade de recursos, de tempo, né? Então, a partir de uma derrota, a equipe já é eliminada. Isso na eliminatória simples. Após uma derrota, a equipe é eliminada da competição. Já na eliminatória dupla, as equipes são eliminadas após a segunda derrota. Então, na primeira derrota, após a primeira derrota, essa equipe vai para a chave dos perdedores e a classificação final, né, o vencedor da competição, vai ser feito justamente pelo vencedor da chave dos vencedores, quem não perdeu nenhuma partida, né, quem não perdeu nenhum confronto, contra a chave dos perdedores, aquelas equipes que perderam pelo menos uma partida. Então, na eliminatória dupla, as equipes são eliminadas após a segunda derrota, sendo o vencedor da competição definido a partir do vencedor da chave dos vencedores contra o vencedor da chave dos perdedores. Então, nesse caso, pelas características do enunciado, nós estamos falando da eliminatória dupla. Segunda questão, então, item B é o correto. A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol tem 20 equipes participantes que disputam o campeonato em sistema de rodízio em turno e retorno. Quantos jogos são disputados no campeonato todo? Então, é uma típica questão sobre sistemas de disputa. Nesse caso, ele vai falar que é um sistema de rodízio em turno e retorno. Então, é o famoso sistema de disputa chamado de rodízio duplo. Se a gente tem 20 equipes, a gente pode, para calcular a quantidade de jogos disputados nesse campeonato, né, a gente pode utilizar a fórmula de número de jogos do rodízio duplo, que é número de jogos é igual ao número de concorrentes vezes número de concorrentes menos 1. Se fosse um rodízio simples, né, apenas o jogo de ida, sem turno e retorno, seria número de jogos é igual ao número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1, tudo isso dividido por 2. Como é um rodízio duplo, tem jogos de ida e volta ou turno e retorno,
a fórmula não é dividida por 2, né? Apenas número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1. Nesse caso, como o número de equipes, o número de concorrentes é 20, nós vamos ter o número de jogos é igual a 20 vezes 20 menos 1, que dá 19. Então, 20 vezes 19, nós vamos ter 380 jogos. Nesse caso, a alternativa C é a correta. Na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, nós vamos ter 380 jogos, que representa exatamente o número de jogos em um rodízio duplos com 20 equipes. Quarta questão. Na organização de uma competição de futsal, o coordenador do evento tinha 57 equipes inscritas. Sabendo-se que o sistema adotado para a disputa foi eliminatória simples, de acordo com a metodologia apresentada por Poit, quantas equipes ficaram isentas na primeira rodada, quantas rodadas houve na competição e quantos jogos foram realizados respectivamente. Uma questão bastante interessante que vai explorar justamente os conceitos dos sistemas de disputa, mais especificamente das eliminatórias simples. Então ele vai pedir quantos isentos, né? Quantas equipes ficaram isentas, quantas rodadas tiveram e quantos jogos foram realizados. Para isso, vamos relembrar alguns conceitos das eliminatórias simples. Quando a gente tem a eliminatória simples, se o número de concorrentes for uma potência de 2, não vai ter isentos. Então, o número de equipes é exatamente a quantidade de possibilidades nas chaves, né? Lembrando que nessa eliminatória simples, a cada rodada, metade dessas equipes vão ser eliminadas, né? As equipes são eliminadas após a primeira derrota. Se o número de concorrentes for uma potência de 2, não vai precisar ter equipes isentas. Porém, se esse número de concorrentes não é uma potência de 2, a gente vai ter que ter equipes isentas, que são aquelas equipes que não vão participar da primeira rodada. Elas já estão classificadas para uma segunda rodada. Como é que a gente calcula essa quantidade de equipes isentas? A gente vai subtrair o número de concorrentes pela potência de 2 mais próxima. Então, relembrando rapidamente aqui, né? Quando a gente tem a base 2, o expoente, que é o número que a gente vai elevar essa base 2, e a potência, que vai ser o resultado desse cálculo, né? Então, se a gente tem 2 elevado a 1, a gente vai ter a potência 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, e assim por diante, né? 16, 32, 64, 128, 256, 512 e assim por diante. Então, se o nosso número de concorrentes é 57, a gente vai subtrair da potência de 2 mais próxima. A potência de 2 mais próxima é 2 elevado a 6, que é 64. Então, o número de isentos nesse caso vai ser 64 menos 57. Então, a potência de 2 mais próxima menos o número de concorrentes, que vai ser justamente 7. Então, esse número 7 vai ser a quantidade de isentos, as equipes que não participarão da primeira rodada. Sabendo disso, a gente já tem o primeiro dado importante da questão. Segundo dado importante, que são o número de rodadas. Então, se a gente tem o número de competidores como uma potência de 2, o número de rodadas vai ser justamente o expoente, né? Aquele número que a gente vai elevar à base 2. Então, se são 64 participantes, o número vai ser justamente 6 rodadas. A gente pode fazer isso também de forma manual, né? Escrevendo a quantidade de equipes, mas quanto maior a quantidade de equipes, maior vai ser o trabalho, né? Mais vai dificultar esse cálculo na mão. Então, sabendo disso, o número de rodadas vai ser o expoente de 2 a partir do número de participantes, ou aquele expoente de 2 utilizado para calcular os isentos. Então, nesse caso, no caso dessa questão específica, a gente utilizou o expoente 6, né? A gente utilizou 2 elevado a 6 para calcular o número de isentos. Então, nesse caso, o número de rodadas também vai ser 6, que é justamente, relembrando, 2 elevado a 6 dá 64, que foi esse número que a gente utilizou para calcular os isentos. Então, outra informação importante das eliminatórias, né? A gente já descobriu como que calcula os isentos, como que calcula o número de rodadas, e para finalizar, o número de jogos nas eliminatórias simples é extremamente simples, é o número de concorrentes
menos 1. Então, se a gente tem 57 concorrentes, o número de jogos vai ser 57 menos 1, então 56 jogos. Relembrando então, número de isentos são 7 nessa questão, 64, que é a potência de 2 mais próxima, menos 57. Temos 7 isentos, 7 equipes que não participarão da primeira rodada. O número de rodadas vai ser o expoente de 2, da base 2, que a gente utilizou para calcular os isentos, foi justamente 6. E o número de jogos, número de concorrentes, menos 1, sendo 56 jogos. Então, a alternativa correta dessa quarta questão vai ser o item C, é o correto. Terceira questão. Uma competição estudantil com 29 escolas participantes e que seja disputada nos sistemas de eliminatória simples, eliminatória dupla, rodízio simples ou rodízio duplo, terá respectivamente o número de jogos realizados igual a... Então, é uma questão interessante sobre sistemas de disputa que vai realmente trabalhar ali as fórmulas, a quantidade de jogos em cada um dos sistemas, né? Então, para relembrar, nós vamos ter na eliminatória simples, a fórmula é número de jogos é igual ao número de concorrentes menos 1. Se o número de concorrentes, como citado na questão, são 29 equipes, nós vamos ter 28 jogos. Na eliminatória dupla é 2 vezes essa fórmula, né? Já que as equipes vão ser eliminadas após a segunda derrota. Então todas essas equipes jogam pelo menos 2 partidas. Então será o dobro da eliminatória simples. Se na eliminatória simples são 28, na eliminatória dupla temos 56. No rodízio simples, nós vamos ter a fórmula número de concorrentes vezes número de concorrentes menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, se o número de equipes é 29, nós vamos ter 29 vezes 28, tudo isso dividido por 2, que vai dar 46. E no rodízio duplo, nós vamos ter 2 vezes essa fórmula, né? Já que temos os jogos de ida e os jogos de volta, os jogos de turno e retorno. Todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes. Então, não precisa dividir por 2, né? Como a gente vai ter 2 vezes cada um dos jogos, a gente não precisa dividir por 2, sendo a fórmula número de concorrentes vezes número de concorrentes menos 1, totalizando 812 jogos. E aí, quando vamos para as alternativas, a correta é a alternativa D, né? 28 e 56 nas eliminatórias simples e duplas, e 406 e 812 no rodízio simples e no rodízio duplo. Então, terceira questão, item D é o correto. Você organizará um torneio de futsal com eliminatória simples. Há 96 inscritos para participar do evento. Com o intuito de formar o maior número de equipes possíveis, estabeleceu-se o seguinte critério. Cada equipe contará com 3 jogadores reservas, além dos jogadores titulares. Organizadas essas equipes, o número de jogos deve ser igual ao número de equipes menos 1, ou seja, n de jogos é n menos 1. Serão realizados 2 jogos por dia. Assim, é possível afirmar que o torneio contará com... Então, para resolver essa questão, eu destaquei alguns pontos importantes do enunciado justamente para facilitar na resolução da questão. Então, primeira informação é que será um torneio de futsal com eliminatória simples. Então, a gente vai ter a modalidade esportiva do futsal e o sistema de disputa, as eliminatórias simples. Há 96 inscritos, né? Então vão ter 96 alunos, 96 participantes nesse torneio. E com o intuito de se formar o maior número de equipes, cada equipe contará com 3 jogadores reservas, além dos jogadores titulares. Com isso, a gente já tem uma informação importante que é, no futsal nós temos 5 jogadores titulares, né? São 4 jogadores de linha e o goleiro. Nesse caso, a gente vai ter mais 3, cada equipe vai contar com 3 jogadores reservas. Então, cada equipe vai ter 5 jogadores titulares, que são os jogadores do futsal, mais 3 jogadores reservas. Então, cada equipe terá 8 jogadores. Continuando, organizadas essas equipes, o número de jogos deve ser igual ao número de equipes menos 1. E aí ele inclusive facilitou a questão, né? Ele já trouxe a fórmula do número de jogos no sistema de eliminatória simples, que é justamente número de jogos é igual ao número de concorrentes menos 1. E por último, serão realizados 2 jogos por dia. Então, com essas informações, nós temos
Se cada equipe tem 8 jogadores e são 96 inscritos, né, 96 participantes no total, nós teremos 12 equipes. Dividindo esses 96 inscritos pelos 8 jogadores que devem ter por equipe, nós teremos 12 equipes. Com isso, a partir do momento que a gente sabe que serão 12 equipes, o número de jogos na eliminatória simples serão 12, que é o número de concorrentes, menos 1, totalizando 11 jogos no torneio como um todo. Como em cada dia serão realizados 2 jogos, para a gente dar conta desses 11 jogos, serão necessários então 6 dias. Por isso, né, nessa quinta questão, a alternativa correta vai ser 11 jogos, já que é o número de equipes menos 1, são 2 equipes, menos 1 totaliza 11 jogos, distribuídos em 6 dias. Como são 2 jogos por dia, para dar conta de realizar esses 11 jogos, serão necessários então 6 dias. Por isso, quinta questão, alternativa A é a correta, uma questão interessante para a gente trabalhar algumas ideias das regras do futsal e também dos sistemas de disputa. Então, quinta questão, alternativa A é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocedefísica.com ou pelo nosso Instagram, @concursocedefísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.